46. Vamos estudar a palavra do Senhor. Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 46 de Gênesis. Israel partiu com tudo o que possuía, e chegou a Beceba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Beceba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, as suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Paulo, Esrom, Carme, os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar, Saul, o filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom, Ramul, os filhos de Zacar, Tolu, Pulva, Jó, Sinrom. Eu não vou terminar toda a genealogia. Inclusive, quem estiver procurando nome de menino é uma boa dica aqui, se você quiser. Tem muito nome bem criativo aqui, né? Mas você pode ler comigo o versículo 28. Diz assim: Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, mantenha sua Bíblia aberta. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado por essa noite, nós te exaltamos e te louvamos. Agora, diante da tua palavra, com santo temor e reverência, queremos que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. A tua palavra foi lida e nós desejamos que o Senhor edifique as nossas vidas. Tenha misericórdia de mim, Senhor, usa-me para a tua honra e glória e fale, ó Deus, através do teu Santo Espírito a tua igreja. Edifica-nos para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui agora o momento onde José, após revelar-se aos seus irmãos, enviou os irmãos de volta a
terra de Canaã. Para quem é a primeira vez que está aqui, nos visita, eu acredito que acho que não tem hoje um visitante, né? Talvez tenha. Mas se você tem nos acompanhado, nós estamos estudando Gênesis de maneira sequencial. E nós chegamos agora no capítulo 46. No capítulo 45, José se revela. José, que foi vendido pelos irmãos, se revela aos seus irmãos como governador do Egito. Mas ao invés de José pagar mal com mal, José, na verdade, acolhe os seus irmãos. E José diz mais: não foram vocês que me enviaram para cá, não fiquem tristes. Versículo 5 do capítulo 45. Não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação do quê? Você está no 45, versículo 5? Preservação da vida, que Deus me enviou adiante de vocês. Olha só o que José responde aos seus irmãos. José diz mais: vão agora e tragam o meu pai. E dentro desse pedido de José, Faraó fica sabendo que os irmãos de José estão ali, e Faraó abençoa toda a família de José com carretas, naquele contexto puxado por animais, né? Não é uma carreta como a gente conhece, mas algo que pudesse transportar grande quantidade de pessoas, pudesse levar também mantimentos, apesar do próprio Faraó dizer: não precisa trazer uma cabeça de animal, tudo aqui eu darei para vocês. Olha só essa realidade que agora Jacó e os seus filhos, por meio de José, estão experimentando. Então, notem, quando agora Jacó, o velho Jacó, vê os filhos chegando, ele imaginou que eles ficariam presos. Eles pensaram, ou melhor, Jacó pensou que os filhos ficariam ali no Egito para sempre. Mas quando os filhos aparecem com toda essa comitiva, e o velho Jacó deve ter ficado muito assustado. E o texto diz que agora Israel, Jacó, soube que o seu filho amado José está vivo. E eles contam tudo o que aconteceu. Você pode ler na sua casa o capítulo 45, você vai ver detalhes a respeito desse momento onde José diz: não briguem pelo caminho, cheguem lá e contem tudo ao meu pai, que o filho dele, José, está vivo. Agora, amados irmãos, notem, Jacó deve ter quase tido um ataque cardíaco mesmo, né? Aquela expressão de: o quê? Meu filho José está vivo. E o que acontece é que Jacó ouve um pedido. Qual o pedido? Venha para o Egito. Venha para o Egito, meu pai e toda a família. Vocês leram comigo? Aqui no capítulo 46, verso 5, diz 6, 7, que todos os filhos, todos, não ficou ninguém para trás, todos foram para o Egito. E o que acontece é que nós temos aqui então no capítulo 46, o seguinte tema que eu preparei nessa noite, quero trabalhar: a dependência de Deus e a fidelidade do nosso Senhor, Criador e Salvador. A dependência de Deus e a fidelidade de nosso Senhor e Salvador. O texto diz que Jacó ouve a notícia, fica bastante, possivelmente, assustado. Mas o texto nos diz que Israel parte de Canaã, sem entender muita coisa, possivelmente assustado. O texto nos aponta, verso 1, que Israel partiu com tudo o que possuía. Diferente do que o faraó propôs, o Jacó falou assim: não, eu vou levar tudo, até porque também deixar animais para trás seria possivelmente até um sofrimento dos próprios animais, né? Ele vai e leva tudo para o Egito.
A direção do Egito é a rota de Jacó. Mas notem, o versículo agora primeiro diz: e chegou a Berseba. Eu quero então destacar um primeiro aspecto. Jacó desejou da direção de Deus. Sabe, amados irmãos, eu tenho para mim que é no momento de mais prosperidade que nós somos de fato confrontados para saber o que nós queremos. Se nós queremos Deus ou as suas bênçãos. Notem, o texto diz que é em Berseba. Berseba é o lugar que Abraão, seu avô, levantou um altar. Berseba foi colocado na rota por Jacó de maneira proposital. Jacó sai com toda a família para descer ao Egito, mas faz a rota passando por Berseba. Berseba, amados irmãos, é mais do que um vilarejo, uma região, uma cidade. Berseba é um lugar de invocação do Deus de Abraão, de Isaque e agora o Deus de Jacó. Olha o que aconteceu aqui. O texto diz que Jacó vai para Berseba. E o que chama a atenção é que ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Uma das coisas que esses homens, como foram Jacó, Isaque e Abraão, eles não eram somente líderes de um clã. Eles eram sacerdotes. Eles tinham essa função de apresentar o povo diante de Deus, a sua família. Eles tinham também a função de falar e anunciar o que Deus estava direcionando. Deus falava com esse líder, de maneira que eles eram direcionados pelo líder. No caso aqui, Jacó. E o texto diz que Jacó vai para fazer culto. E eu quero destacar nessa noite a realidade que, quantas vezes, diante de situações que parece que a vitória já está pronta, nós podemos nos esquecer de Deus. Tem uma passagem que me chama bastante atenção. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus estava aborrecido com o povo. É um contexto lá à frente, já bem adiante. É um contexto onde Deus já tinha tirado o povo de Israel do Egito. Mas notem, o texto diz assim, verso 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual fiz o quê? Deus havia jurado a quem? A Abraão, lá em Gênesis 12, que faria da nação de Israel, que faria dos filhos de Abraão, de Isaque e Jacó, uma grande nação. Mas olha só o texto, diz assim a palavra do Senhor: jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu darei a sua descendência. Vamos juntos o verso 2? Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Até aqui, quem quer assinar o contrato? Só vitória. Deus disse, Moisés, pode tocar esse povo, pode seguir adiante. Vocês vão ter vitórias contra todos os inimigos e vão chegar na terra que eu prometi. Até aqui tudo certo? Tudo certo. Só que Moisés empinou a carroça. Moisés disse assim, não, espera aí, eu entendi bem, nós vamos ter vitória sobre todos os inimigos. Um anjo, certa vez, matou mais de 180 mil homens de Senaqueribe. Vocês lembram dessa passagem? Um anjo só. Então um anjo era capaz de derrotar todos os inimigos dos povos ali vizinhos. Mas Moisés diz, acompanhe comigo aí o 33 ainda, verso 4.
Quando o povo ouviu, verso 3, vão para uma terra que mana leite e mel, eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo que? Teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Verso 7. Vamos juntos? Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E ele a chamava de tenda. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Notem, agora Moisés faz um protesto. Ele diz, Senhor, nós não queremos apenas as vitórias. Nós queremos que o Senhor esteja nos direcionando. Nós queremos que o Senhor guie as nossas vidas. Tu és o nosso Deus. E o que diz o texto? Diz aqui no verso 7, que ele saía para uma tenda reservada. E diz o texto também que todo aquele, quer dizer que não era todo Israel que fazia isso. Não era toda a nação. Diz o texto que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. Somente as pessoas que perceberam, opa, não adianta ter vitórias se Deus não for conosco, ainda que um anjo esteja à nossa frente, se Deus não estiver conosco, não importa, na verdade não teremos vitória. Mas não são todos. Diz o texto que alguns se colocaram assim, juntamente com Moisés, fazer o quê? Interceder, suplicar, invocar o nome de Deus. Esse é o ponto central. Notem, tanto Jacó como Moisés, eles querem ter a certeza que Deus está à frente daquele plano, que é Deus que está de fato descortinando essa vitória. Mas notem, Jacó podia dizer, tantos anos de sofrimento, e agora meu filho vivo, eu vou correndo a pé para dar um abraço nesse meu filho. É claro, irmãos, que ele estava desejoso de encontrar José, mas no coração de Jacó houve temor ao Deus vivo. E antes de poder encontrar com José, Jacó, ele se reúne para invocar o nome do Senhor. Ele para em Berseba para dizer, Deus, parece que agora o Senhor nos abençoou com grande vitória. Mas tem um detalhe, o Senhor está conosco. O Senhor vai realmente nos abençoar nessa viagem. Podemos ir tranquilos para o Egito. E eu quero novamente destacar a respeito de Moisés. Moisés também não queria apenas chegar na terra de Canaã. Moisés não queria apenas vencer os povos vizinhos e ser reconhecido como, ali vai Moisés, o grande líder de Israel. Moisés estava preocupado com a relação que o povo tinha com Deus. E o que o povo teve que fazer a partir de Moisés? Prostrar-se. E Moisés dá o exemplo dizendo, eu vou buscar a tenda do Senhor. Eu vou buscar o Senhor lá na tenda, no local secreto. Quem conhece o caminho que venha, mas eu vou invocar o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu, amados irmãos? Moisés arrasta um grande grupo de pessoas que se prostram e oram e invocam o nome do Senhor. É interessante isso. Uma das coisas que nós, igreja, queremos muito é a direção de Deus, amém? Tantas decisões, mas o que nós precisamos em primeiro lugar
é saber se nós estamos de fato pedindo que Deus fale conosco, de maneira que Ele tenha no nosso coração toda a liberdade, o desejo do nosso coração de dizer: Senhor, eu me submeto à Tua vontade, porque parece que a proposta é muito boa. É muito fácil encontrar isso, né? Se a proposta é muito boa, o que nós normalmente fazemos? Ah, Deus abençoou e abriu uma grande porta para mim. Ah, Ele é tão bonito, só pode ter sido enviado de Deus. E Jacó dá um exemplo para nós. Jacó para em Berseba. Eu queria perguntar para os irmãos: qual é o local que você chama de Berseba? Lá na sua casa tem um lugar assim? Talvez nós, igreja, hoje, século 21, igreja reformada, deixamos de buscar Berseba. Deixamos de procurar a tenda do encontro. Porque a tenda do encontro é, de fato, um encontro comunitário. O povo de Deus cada vez mais ora de si para as suas próprias necessidades. Haja vista, a gente faz uma lista de pedidos de oração, não tem problema pedir para você, não tem. Mas normalmente, cada 10 pedidos, 9 é para dentro da nossa casa, dentro do nosso arraial. Nós não temos a preocupação de dizer: Senhor, nós somos povo. Povo é múltiplo. Povo é um grupo, é um ajuntamento de pessoas que precisam da direção do Senhor. Eu queria perguntar para os irmãos: essa igreja tem uma reunião falida toda a primeira sexta-feira do mês. Graças a Deus é força de expressão, viu, Gildo? É para a turma ficar chocada. Está no CTI, mas enquanto tiver crente nessa igreja, não vai parar. Mas talvez você não entendeu ainda que você não pode apenas orar na sua casa pelas suas necessidades. Você faz parte de uma comunidade, de uma igreja. Nós falamos hoje pela manhã o que é igreja. Um povo que se ajunta e não ora apenas por si, mas sobretudo diz: Senhor, esteja à frente desta igreja. Senhor, direcione os jovens. Senhor, direcione os casais. Dê sabedoria aos pais. A despeito de qualquer demanda que eu tenho, Senhor, eu também quero interceder junto de meus irmãos. Amados irmãos, me desculpe. Sexta-feira é pesado, viu? Sexta-feira vim aqui numa chuvinha, difícil. Faliu ou ainda continua a reunião antes do culto? Continua? Tem crente aqui orando ainda? Louvado seja Deus. Então você pode vir antes do culto para orar de maneira comunitária. Você pode vir 6h30 e falar assim: eu vou orar. É um gesto de muita humildade, né? Fala a verdade, você fala assim: tem que ser muito humilde. Na verdade, tem que ser fruto do Espírito Santo. Você vai lá, se dispõe a falar: vamos orar juntos? Vamos orar juntos. Só isso, só isso. Mas invocar o nome de Deus, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos direcione. E amado irmão, a palavra de Deus diz que no ajuntamento do seu povo, Deus ordena a sua bênção. Nós temos vivido para nós. Nós queremos nos impressionar com as portas abertas, mas será que Deus tem sido buscado por nós? Será que nós temos nos envolvido enquanto igreja, ao momento que aqui não é só uma reunião de oração, aqui é um momento de expressar: Senhor, essa igreja não é do pastor Fábio, essa igreja não é de homens, nós queremos a direção do Senhor sobre nós. Eu não vou pedir para levantar a mão. Mas se eu pedisse, eu ficaria assustado. Quantos aqui oraram para esse culto que acontece no dia de hoje, 3 de novembro? Quantos se dispuseram a durante a semana falar: Senhor, abençoe o culto do domingo. Tenha misericórdia daquele pecador e use ele para transmitir a tua palavra. Sabe por que isso passa despercebido? Porque quando não há ajuntamento comunitário, nós nos esquecemos das prioridades da igreja, do povo de Deus, em ser fortalecido, em ser santificado, não apenas as nossas demandas. Jacó, ele foi um homem complicado, foi ou não foi?
Ou se foi. Diz o texto que tiveram que carregar Jacó. Colocar ele num carro porque ele não conseguia mais andar. Só que com tudo que ele passou, ele aprendeu uma coisa. Você vê isso claramente no capítulo 46. Jacó descobriu, pela revelação do Espírito Santo, que ele não podia dar um passo sequer, se Deus não aprovasse, ainda que tudo estivesse maravilhado, com todas as notícias, ele não podia dar um passo sem a confirmação de Deus. É importante nós pensarmos sobre isso, porque afinal de contas, nós como povo de Deus precisamos da direção. Nós oramos aqui sexta-feira, né? Eu fico pensando, irmãos, amados e irmãs, o quanto nós podemos orar uns pelos outros. Estava vendo aqui o Valdo ontem, Dona Cida, tem uma... Essa menina nem é adolescente, é desse tamanho, né? Você já pensou o nível de responsabilidade que você tem como pai e mãe para direcionar o futuro da sua adolescente, do seu filho? Eu caminho com 1 ano, já fico apavorado. Porque nós precisamos dessa graça do Senhor. Nós precisamos. Amados irmãos, destacar. Não importa qual porta você está vendo na sua frente, se é uma prosperidade financeira, se é algo que você de repente encontrou, saiba de uma coisa, é um convite a você hoje, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, é o Senhor que tem direcionado isso para a minha vida? Porque se não for, eu não quero. Eu quero a tua direção, eu quero que o Senhor esteja comigo. Jacó estava preocupado porque o seu avô, ele arrumou um problemão descendo para onde? Arrumou um problemão descendo para o Egito. Quase que perde a esposa. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, tinha perdido tudo. Jacó estava preocupado porque o seu pai, numa certa escassez, fome, muito parecido com o que estava acontecendo agora, ele pensou, vamos para o Egito, porque lá tem cereais. Lembram disso? Capítulo 28. Diz assim, o texto, que Isaac estava pronto para descer ao Egito, mas quem o impediu? Deus o impediu. Deus o impediu. E agora, Jacó está com o coração apertadinho, dizendo: Senhor, parece muito boa a proposta. Meu filho está vivo, ele é governador, parece que está tudo certo. Só tem um detalhe, é descer para o Egito. Como será isso, Senhor? Como será isso? Jacó suplica e apresenta diante de Deus um culto. Jacó se apresenta e faz de Berseba o local de invocação na bênção. Na bênção. Quando agora Jacó entende o que está acontecendo, Jacó suplica. E o que aconteceu? Deus de fato se revela a Jacó. Mas eu quero destacar, Jacó não se impressionou, mas Jacó, assim como Moisés, desejou caminhar no centro da vontade de Deus. O segundo aspecto, Deus faz promessas. Versículo 1 que nós estamos aqui em Gênesis, volte aí a sua Bíblia. Versículo 2 agora. Deus falou a Israel em visões. Deus falou a Israel em visões. Notem, o texto diz que Deus fala para Jacó assim: Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Olha só que interessante. Deus sabe que Jacó está clamando, invocando e apresentando culto ao Senhor. E isso é maravilhoso, porque Deus vê e aceita o culto de Jacó. Diz amém. Porque se você conhecer um pouquinho da história de Jacó, você diria assim: Deus não ouve pecador, mas Deus ouve mediante a obra de Cristo Jesus.
Jacó invoca o Senhor e Deus responde. O texto diz, Jacó, Jacó. É bonito isso, né? Você precisa de direção de Deus, você está com o coração apertado e Deus fala, Jacó, Jacó. Abre aí novamente 33, 12. Êxodo 33, 12. Ó como Deus conhece, ó como Deus lida com os seus filhos. 33, 12. Vamos juntos? Êxodo 33, 12. Moisés disse ao Senhor, eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço você, e você alcançou? Aleluia! Deus disse, Moisés está gravado e fala agora citando para Deus, o Senhor me chama por nome. O Senhor me chama por nome e agora nós estamos, de repente, na iminência de perder a tua santa presença no nosso meio? Não! O que nós podemos notar é que quando um culto é prestado a Deus, quando há um momento de colocar o coração na presença de Deus, o que era levantar um altar? O altar é uma figura do Antigo Testamento. O altar nada mais é do que um culto, como nós estamos aqui. Só que no Antigo Testamento, ao invés de prestar um culto em espírito e em verdade, no sentido de que a nossa vida agora está aqui, nós estamos aqui mediante a pessoa de Cristo Jesus. E no Antigo Testamento, eles tinham que fazer isso, pastor, mas não tinha que fazer em nome de Cristo também? Fazia, só que eles tinham que fazer um ritual. Eles matavam quem? Um animal, para que houvesse derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados. O culto hoje é diferente, porque nós não apresentamos um animal para ser imolado, derramar o seu sangue, porque Cristo na cruz do Calvário já derramou o seu sangue e temos acesso mediante essa obra. Esse é o culto que você presta hoje. É o mesmo culto de Jacó. É o mesmo, mas tem um detalhe. Deus pode dizer, Camila, Camila, como Deus pode passar despercebido do Fábio, Fábio. Diz o texto bíblico que tinha dois que foram apresentar um holocausto ao Senhor. Um, Deus rejeitou, e o outro, Deus aprovou a vida e a oferta. Quem foram? Abel, aprovado, e Caim reprovado, porque Deus vê o culto que cada um de nós prestamos a Ele. O que diz o texto é que Deus chamou Jacó, Jacó. É muito interessante porque de fato não é a primeira vez que Deus chama por nome. Deus disse a Abraão, 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 e o menininho chamado Samuel, Samuel, Samuel. Outro que nós chamamos, ou melhor, lembramos, Saulo, Saulo, Marta, Marta. O Senhor, abra sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 3. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele quem? O pastor das ovelhas. Cristo Jesus chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 14. Eu sou o bom, vamos juntos? Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E o verso 27, juntos mais uma vez. 14 e 27. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Louvado seja Deus, o mesmo Deus que chamou Jacó, Jacó. É animador saber que Ele conhece você por nome.
Só os assembleianos falaram amém aqui, pelo amor de Deus. Está amarrado a boca aí, divino. Fala amém. É uma grande alegria saber que Deus conhece você quando você era substância informe. E estabeleceu um plano sobre a sua vida para não somente fazer um homem saudável, mas fazer um homem rendido à sua obra, à sua pessoa e garantir a você toda a eternidade. Falei para a Eliana, vamos estudar ainda a glorificação, pode deixar, não estudamos ela. E saber que a glorificação é permanecer com Cristo eternamente. O texto diz que Deus agora fala com Jacó. O que Jacó estava com tanto medo? Jacó não tinha nada a temer. Abra sua Bíblia em Gênesis 28:15. Olha lá o que aconteceu. Lembra dessa passagem? Jacó estava tão desnorteado que nem altar ele levantou aqui para invocar o nome do Senhor. Ele estava fugindo do irmão Esaú. Vocês lembram disso? Provavelmente o pecado ele pesa, né? Aqui é Fábio Góes fazendo uma leitura exegética. Diz que em Berseba, Abraão e Isaac levantou o altar, fez um culto, invocando o Senhor. Deus, direciona a minha vida. Jacó, quando chega em Berseba, ele dorme num travesseiro de pedra, vocês lembram? E lá ele não faz mais nada. Ele não prepara um altar para dizer, eu vou invocar o nome do Senhor, porque eu sou um miserável pecador. Possivelmente, ainda não havia quebrantamento, não havia de fato entendimento de que ele havia feito tudo errado. E ele não invoca o nome do Senhor com um altar levantado. Mas a graça de Deus é sobre o seu povo. E Deus diz a Jacó, Jacó, verso 12, capítulo 28, 15, diz assim a palavra do Senhor. Eis que estou com você, Jacó, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Aí Jacó despertou do sono, ele até faz ali alguma coisa de um voto, mas ele agora descobre que Deus havia visitado ele. E Deus prometeu que faria dele um homem cuidado, sustentado. Ele estava fugitivo da sua casa. E Deus agora promete que cuidaria de Jacó. Mas agora Jacó fica com o coração apertado. Deus, o que eu faço? Vou para o Egito ou fico aqui? Mas Jacó tinha que lembrar a respeito da promessa que Deus fez lá em Abraão. Faria de Abraão uma grande nação. Faria de Abraão e a sua descendência uma grande multidão. O Egito tornou-se, na verdade, amados irmãos, para o povo de Israel. Jacó confirma que Deus quer que ele vá mesmo para o Egito. Deus diz, eu não sou só o Deus de Canaã, não. Na época tinha muito disso. O Deus de Israel é um Deus, Yahvé. O Deus do Egito é o Ra, o Monra. Os filisteus têm a Dagon. E eles achavam que os deuses eles eram definidos por regiões. Deus diz para Jacó, desce ao Egito, eu estarei com você, Jacó. Saiba que eu que fiz uma promessa, e Deus faz promessa para os seus filhos. E sobretudo aqui, essa promessa é uma promessa para o povo de Deus. A partir de Jacó, Deus envia agora essa família para o Egito, para fazer de todos os filhos de Jacó, um povo que estava fugindo da fome, mas o Egito seria a madre. Achei bonita essa frase. O Egito seria a madre do povo de Israel. Diz o texto bíblico que lá no Egito, Deus fez grandes coisas. Abre a sua Bíblia em Êxodo 1, versículo 9.
Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito o quê? É muito numeroso e mais forte do que nós. Israel agora, os filhos de Jacó, eles estão no Egito, eles irão para o Egito, e o que vai acontecer? Por um tempo, Faraó vai proteger tanto José, como o pai, como os irmãos. Mas depois, passado o tempo, Jacó, os filhos, morrem, levanta-se outro faraó, e o que acontece? Os egípcios notam o seguinte: nasce muito mais hebreu do que egípcio, e quando nascem, eles são fortes, eles não morrem no parto. Eles não sabiam que Deus estava usando o Egito para preparar uma grande nação que sairia de lá, de maneira que a mão de Deus os libertaria. Quer ver? Capítulo 2, verso 23 e 25. Olha o que diz o texto. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, os filhos de Israel gemiam por causa da sua o quê? Escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até onde? Até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel, e atentou para a situação deles. Aqui, esqueceu a palavra aqui que nós temos no verso 24? Lembrou-se, né? Não é esquecimento, é uma figura de linguagem para nós entendermos o que Deus, na verdade, está fazendo. Deus está com os seus decretos estabelecidos, mas agora chegou a hora de intervir. E o clamor fez parte desse plano soberano de Deus. O povo que vivia bem, de repente é oprimido no Egito. E o que Deus faz? Deus vê o sofrimento e com a mão poderosa intervém, levanta Moisés e de maneira extraordinária convence os hebreus que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés e está forjando, preparando uma nação poderosa e uma nação que teme ao Deus criador dos céus e da terra. Louvado seja o Senhor por isso. Notem que nós temos aqui no capítulo 46 de Gênesis, uma genealogia. Diz aqui os filhos de Jacó. Diz que nós temos aqui, ou melhor, diz que Israel tem aqui uma grande quantidade de pessoas. São 70 que saíram de Canaã, rumo ao Egito. Deus, na verdade, sempre cuidando dos seus, Deus sempre direcionando os seus, e na verdade o que aconteceu? Agora Jacó, ele tem que confiar que Deus que fez essa promessa, que faria dele uma grande nação, que cuidaria dele, é o Deus. Vocês lembram da passagem? Ele atravessou Jacó, o val de Jaboque. Ele tinha quantos do seu lado e quanto de dinheiro? Não tinha nem filho, nem esposa, não tinha nada, apenas um cajado. E diz o texto que ele passou o val de Jaboque sozinho. E Deus agora faz ele sair de Canaã, ir para o Egito, com 70 dos seus filhos, familiares, todos agora migrando ao Egito. Deus está cumprindo os seus planos? Sim. Mas é importante aqui algo para você e para mim. Eu não posso dizer assim, como muitos hoje dizem, Deus tem essa promessa sobre a sua vida, e de repente você está pensando, eu preciso de um casamento, eu preciso de um trabalho, mas eu quero que seja esse trabalho, essa empresa. Eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus, Helena, ela nos amadurece. Deus, Cida, é um Deus de promessas. Diz amém. Quando Ele fala, Ele cumpre. Só que saiba de uma coisa, Deus não tem compromisso com os seus e os meus caprichos. Deus tem compromisso com a sua palavra, e segundo a sua palavra, Ele vai cumprir na sua vida, cada detalhe cuidando de você. Abra Salmo 23, 4. Quem conhece de cor? Salmo 23, 4.
Vamos juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, porque tu, o teu bordão, você tem que partir para segunda-feira assim: Senhor, o Senhor é um Deus que promete, o Senhor é um Deus que cuida, e tem um detalhe: portas fechadas, eu continuo confiando no Senhor, porque o Senhor cuida de mim com o teu bordão e o teu cajado, e eu sou ovelha do teu pastoreio, e o que o Senhor tem para a minha vida há de se cumprir. É assim. Você não sai, você já viu isso, Cida? Eu vou fazer uma oração aqui e vou decretar, Débora, decretar toda a queda dos meus cartões de crédito. Não tem gente pagando de tolo aí? Decretando para Deus? Dizendo: Deus, faz porque na verdade eu sou tão bom que o Senhor na verdade está fazendo um favor me abençoar. Quem somos nós, amados irmãos? Nós estamos chegando num ponto aqui que nós vamos ver claramente. Notem, Jacó é um homem idoso. Eu já tenho 40 e poucos, não gosto de mudança. Imagina um homem com mais de 100 anos. Mudar da onde ele sempre conviveu, pelo menos nos últimos 25 anos. Fazer uma mudança drástica dessa. Mas Jacó está agora seguro. O Deus que me chamou, o Deus que invocou, ou melhor, que foi invocado por Abraão, meu avô, o Deus de meu pai, é o Deus que está comigo e estará me direcionando para o Egito. Eu pensei sobre isso, né? Às vezes acontece alguns Egitos, viu, irmãos? É uma perda de trabalho, não é verdade? É um divórcio, é um filho rebelde que se entrega à rebeldia. Os egitos, eles estão aí o tempo todo. A grande questão é o que você fará diante de tudo isso. O texto está dizendo que Jacó, ele só deu o passo de fé sabendo: Deus está me conduzindo, Deus estará comigo. E eu quero então destacar nessa noite, amado irmão, amada irmã, confie no Senhor diante de onde Ele te levou, mesmo você muitas vezes não entendendo muita coisa. A bênção de Deus sobre Jacó, a bênção de Deus sobre Israel e seus filhos, diz aqui no capítulo 46 de Gênesis, volta lá. Versículo 5. Então Jacó saiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para levar. Eu repito, amados irmãos, nós temos aqui agora um grupo de 70 pessoas. Notem, eu quero destacar 3 aspectos que eu já mencionei nessa noite. Deseja a direção de Deus para a sua vida. Não tome passos sem que Deus confirme se o norte está correto. O segundo aspecto que nós vimos agora, Deus é um Deus que nos promete. Deus é um Deus que fala conosco. Por meio da sua palavra, nós sabemos que essa história é uma história que nós chamamos de principal da redenção do chamado Israel de Deus, seja do Antigo como do Novo Testamento. Mas Deus, Ele nos convida. Jesus disse assim: não andeis o quê? Ansiosos. Nós podemos e devemos apresentar diante do Senhor: Senhor, cuide de mim. Direcione meus passos, e eu creio nas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu não sei quais são, não sei. Uma coisa eu sei, Edilamar: a glória te aguarda. Entende isso? Se vai durar as lutas no trabalho, 10 anos, 5 anos, o que é a eternidade comparado com a vida aqui, 80, 70, 90 anos que nós chegamos? É essa segurança que Deus lança a sua promessa.
E Deus abençoa. Multiplicou o Senhor a descendência de Jacó. Isso nos faz lembrar que Deus é um Deus que cuida, que sustenta. Diz o texto também que Deus preparou a riqueza do Egito. O faraó, hein? Quando Deus manda, até o faraó obedece. Deus já levantou Ciro para abençoar o povo de Israel. Quando Deus diz que vai fazer, Deus vai levantar quem for, conforme o plano dele, e vai abrir portas, vai fechar portas, mas os planos dele não são frustrados. Toda a riqueza do Egito agora estava à disposição de Israel, os seus filhos, por meio de José. E notem, Deus agora prepara que essas bênçãos sejam desfrutadas por Jacó. Eu fico pensando a viagem até Berseba. A viagem até Berseba são 35 quilômetros. Demoraram uma semana para fazer 40 quilômetros, porque tinha muito menino, crianças e animais. Uma semana para chegar a Berseba. Quando chega a Berseba, levanta culto ao Senhor, clama ao Senhor, Deus fala. É igual você pode sair de hoje aqui, dessa noite. Você vai para a sua casa assim, Senhor, uma coisa eu sei, eu não sei como é que vai ser a cara do faraó, mas uma coisa eu tenho convicção, o Senhor estará comigo. Jacó sai para andar mais 400 quilômetros, até chegar no Egito. Mas fica imaginando a cena, Jacó pensando, oh Deus, obrigado pelo teu cuidado. Faz dos meus filhos conscientes da mão poderosa do Senhor. Você tem que contar para os seus filhos. Você conta com jeitinho. Você conta com habilidade. De onde Deus lhe tirou. E diga assim, Cristo me alcançou, meu filho, minha filha, e eu desejo que você louve ao Senhor, porque você nasceu numa casa que teme ao Senhor. Conte para os seus filhos, nós, meu filho, tem muita história aqui parecida, né? Nós não tínhamos quase nada, o que tinha era emprestado ou estava devendo. Deus não promete riqueza para todo mundo, não. Se Ele quiser dar, nós recebemos, amém? Mas eu digo sempre aqui, todo mundo aqui, Thaís, é muito próspero. Todo mundo colocou comida na sua mesa hoje aqui. Conte para os seus filhos que a mão de Deus que tem sustentado o seu trabalho, a mão de Deus que tem aberto as portas da sua empresa, testemunhe dentro de casa que é Deus que tem cuidado de você, para que não se esqueça isso durante os anos, porque é fácil uma geração esquecer, porque quem recebeu foi o avô, o pai. Seja grato ao Senhor, Deus estava cuidando de Jacó e da sua parentela. Para terminar, nós destacamos aqui o verso 28 do capítulo 46. A bondade de Deus. Deus é um Deus bom, amém? Mas tem hora, como diz Hernandes Dias Lopes, essa é uma prova boa. A providência de Deus tem horas é o quê? Quem levanta? Quem falou aí? Ah, vocês estão assistindo muito ele, né? Sabia, né, Sueli? Muitas vezes a providência de Deus é carrancuda. Quer saber se é crente? O negócio não está bom. O negócio está difícil. Sabe quanto tempo Jacó ficou sem o filho? Mais de 20 anos. Sem saber notícias. Achando que estava morto. Ele conviveu até os 17 anos de José. José tinha 17 anos quando é vendido pelos irmãos e Jacó achando que ele foi morto por um animal. Mas Jacó agora experimenta da bondade de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Foi carrancuda a providência? Foi. 20 anos sem o filho amado. Mas agora Deus dá novamente José, e esse José chega no pescoço do pai, chora. Eu fico imaginando a cena desse homem idoso, recebendo aquele abraço do seu filho amado. Mais de 20 anos. E agora Deus, com a sua maravilhosa providência, cuida de Jacó.
O Deus que nós servimos é um Deus que tem decretos. Nada pode frustrar os planos dele. Muitas vezes, amados irmãos, nós vamos ter que caminhar sem enxergar, sem ver nada. É dizendo, Senhor, eu confio na tua bondade. Eu confio nas tuas misericórdias. Eu confio que o Senhor está na direção. Diz o texto que agora Jacó recebe esse abraço. Jacó recebe mais, sabe quantos anos? 17 anos, para receber não só o carinho de José, mas também de Manassés e Efraim. Agora tinha netos para ele dizer, oh Deus, o Senhor cuidou de nós. O Senhor sustenta, até mesmo quando não entendo, até mesmo quando tudo está ao contrário, parece que está tudo de repente desmoronando. Jacó experimenta do cuidado, Jacó experimenta da bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ele ainda fala algo que lembrou aqui Simeão, né? Ele diz assim, olha, os meus olhos agora podem se fechar. Ele é crente, mas continua sendo igual nós, né? Pecador, né? Achando que ia morrer no outro dia já, né? Deu um abraço, estou feliz, agora posso até morrer. Lembra de Simeão, o que ele disse? Era possivelmente, a gente acha que ele é um senhor, né? O texto bíblico não fala que ele era um senhor. Mas ele diz assim, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão viu o que nas mãos dele? Cristo Jesus. Jacó também diz isso. Eu posso agora morrer, que eu estou feliz. Saber que meu filho está vivo, tem netos, e Deus tem cuidado de mim e tem cuidado da minha família. Eu quero nessa noite convidá-lo, amado irmão, amada irmã, para que você reflita a respeito dessa ação de Deus sobre a vida de Jacó. Não deixe que os momentos de empolgação, os jovens aqui, né, mas também para nós adultos, tire do seu coração o desejo de saber qual é a vontade de Deus sobre aquele caminho, aquela decisão. Caminhe confiado que Deus é um Deus que cuida, promete e zela da sua palavra. Eu creio que Deus vai nos surpreender muito ainda, porque nós vamos chegar agora no dia de ação de graças. Lembra do ano passado, Débora? Deus deu uma cura extraordinária. Deus continua fazendo muito para a glória dele mesmo. E eu quero terminar dizendo, confie na bondade de Deus. Muitas vezes Deus nos abençoa com portas fechadas. Deus não quer que você seja um discípulo mimado. Deus quer forjar o seu caráter. Deus quer forjar o meu caráter para nós sermos discípulos de Cristo. A palavra do Senhor diz assim, se nós queremos de fato caminhar com Jesus, nós devemos tomar o quê? A nossa cruz. Nós somos o povo da promessa que tem cruz para caminhar, para vivermos a nossa vida rendida ao Senhor. E eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar.